Olá a todos, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Agora é a Sua Vez, pela DC Real Estate. Hoje temos como convidados um casal inspirador, são nossos colegas aqui também na nossa empresa, KW Alfa Madeira. Estão juntos já há muito tempo e abraçaram a carreira dentro do imobiliário já há 10 anos. E queremos hoje partilhar convosco a história deste casal fantástico e que também já atingiu resultados únicos aqui na Madeira, seja foram o casal, neste caso com a sua equipa, que conseguiram atingir 1 milhão de facturação por 2 anos consecutivos. E sem mais demoras, apresento-vos Mariano e Cláudia e o Marininho também. Bem-vindos. Muito obrigada pelo convite. E obrigada por terem aceito o nosso convite. Obrigada. E com certeza quem nos está a ver quer saber muito da vossa história e eu já tenho uma primeira pergunta para começar, que é: como é que começou a vossa jornada neste ramo, no ramo imobiliário? Bem, eu vou falar primeiro porque eu entrei primeiro do que a Cláudia. Eu entrei em agosto de 2014 no ramo imobiliário, um bocadinho por acaso. Eu tinha acabado de regressar dos Estados Unidos, tinha ficado a trabalhar nos Estados Unidos quase 4 meses e quando cheguei à Madeira queria ganhar aquilo que ganhava nos Estados Unidos, mas na Madeira, e nem sabia mesmo o que é que ia fazer. Entrei no imobiliário um bocadinho por acaso, mandei currículos para todas as empresas que havia na altura, porque eu precisava mesmo de trabalhar. E lembro perfeitamente da minha entrevista de trabalho. Eu vinha dos Estados Unidos, com os meus 90 quilos, bermudas, pus uma camisinha para ir à entrevista de trabalho, e quando cheguei lá estava um senhor de fato, desportivo. Eu pensei, bem, aqui já não vou entrar de certeza. Mas lá fiz a entrevista e na altura o mercado imobiliário estava completamente diferente daquilo que é hoje e eles precisavam mesmo de consultores. Portanto, eu costumo dizer que entrei por piedade, porque dom não tinha nenhum. Mas rapidamente percebi que podia funcionar e que havia alguma coisa ali que podia funcionar. E a Cláudia depois entrou uns meses depois de mim, na altura, em 2014. E foi aí que nós nos conhecemos. E vocês já estavam juntos há quanto tempo? Não estávamos juntos. Eu entrei na era em 2014, logo depois de Mariano, só que também uma coisa muito semelhante. Portanto, eu trabalhava por conta de outra. A minha mãe e o meu pai sempre trabalharam por conta de outra, e eu sabia perfeitamente que após 20, 30 anos eles continuavam no mesmo patamar, e não era isso que eu queria para a minha vida. Aliás, porque a minha história de vida também levou-me a querer um bocadinho mais, e achei que queria um desafio diferente. Eu lembro-me perfeitamente quando disse à minha mãe: olha, vou para uma entrevista como consultora imobiliária. A primeira coisa que ela disse foi: mas eles não recebem ordenado de base. E eu: pois, mãe, eu compreendo, mas esse é o principal motivo pelo qual me está a fazer abraçar este projeto. Igualmente, nós antes tínhamos 3 entrevistas, tínhamos que fazer testes psicotécnicos, tínhamos que fazer muitas coisas para entrar na área, portanto, na altura. E foi quando conheci a Mariano, foi na minha segunda entrevista. Porque a primeira entrevista foi a seleção, a segunda entrevista foi para perceber as capacidades, como é que nós éramos. E engraçado que a minha diretora comercial na altura disse: pá, tu és a versão do rapaz que nós temos aqui, só que a versão feminina. E eu: bem, deixa-me conhecendo ao rapaz. Então entrou o Mariano. Sim, o Mariano na altura tinha o dobro do tamanho, tinha 90 e poucos quilos. Mas foi interessante, foi aí que nós nos conhecemos. Foi amor, interesse havia pouco. Não é verdade, sabes que não é. Pronto, nós na altura obviamente que não começámos a namorar logo. Partilhávamos alguns negócios e algumas aprendizagens. O Mariano na altura era o melhor consultor da era Funchal Fórum, e na altura para mim era uma inspiração e queria muito aprender, então a única pessoa que me desafiava a sério era o Mariano. E se calhar foi esse desafio que foi chegar apaixonada. E foi por aí. Mas crescemos juntos no que toca ao ramo imobiliário. Nós podemos dizer que começamos os dois do zero. Temos uma história de vida um bocadinho semelhante. Portanto, o que nos fez entrar no ramo foi por aí. E hoje em dia, digo à minha mãe: já viste, foi a melhor coisa que aconteceu na vida, foi eu não ter ordenado base. Porque senão se calhar não estava
à data de hoje onde estou. E a Claro. verdade é que todas as pessoas, quando nós entramos, dizem: mas você foi bem, estás efetiva. Pronto. E foi por aí. Eu costumo Foi um dizer que desafio interessante. Claro, a claro. melhor coisa que me aconteceu na vida foi deixar de receber um salário. Yeah. Porque tu quando É recebes verdade. um salário é igual a uma sentença. Independentemente daquilo que tu faças, verdade. aquilo é o valor que tu vais receber. Agregues valor, não agregues valor. Por isso é que muitas vezes nós queixamos dos Yeah. funcionários públicos. Eles atenderem mais pessoas ou menos pessoas, vão receber o mesmo. Uhum. Portanto, passado algum tempo, o comodismo e o ser humano é um ser cómodo e incómodo de natureza, nós acomodamos às coisas. Então chega ali a um determinado tempo em que tu sentes que se fizeres mais não vais ser Não. mais ressarcido, portanto não és Claro. obrigado a entregar mais. Claro. E a partir do momento em que tu não tens um ordenado, tu é que decides o que é que tu queres levar. E a partir do momento em que tu tens esse poder e essa liberdade de poderes controlar aquilo que tu queres fazer da tua vida com o teu tempo, tu deixas de sobreviver e passas a ver, na minha opinião. E exatamente como aconteceu com a Cláudia, Sem dúvida. na altura a minha ex-namorada e os meus pais olhavam para mim e diziam: eu preferia que tu fosses para uma caixa de supermercado e recebesses um ordenado no fim do mês do que estares num sítio onde tu trabalhas e tu não recebes ordenado. E nessa altura nós éramos para aí 10 consultores e lembro perfeitamente que nós vendíamos 3, 4 casas por mês. Portanto havia mais de metade dos consultores que não faturavam Claro. mês após mês. A Cláudia teve 6 meses sem faturar para fazer o primeiro negócio. Mas a Desafiante. verdade é que quando tu Sim, há 10 anos. sais da tua zona de conforto, quando tu sais da tua frente e começas a fazer aquilo que tens que fazer, Uhum. as coisas vão acontecendo. E o segredo do imobiliário acho que é mesmo esse. É tu saís da tua frente e fazes aquilo que tens que fazer, no matter what, porque nem todos os dias vais ter motivação, nem todos os Claro. dias vais querer trabalhar, nem todos os dias vais ter paciência para fazer aquilo que tens que fazer. Pá, mas tens que fazer, porque senão as coisas não vão acontecer. E aquilo que, no fundo, aquilo que tu vais escolher mais à frente vai compensar todos esses dias de tristeza, de não motivação, de Sem não querer dúvida. sair da cama, não é? Se pensarmos assim, Eu acho que são fases. Não Eu é? já tive fases em que O não me dia que eu apetecia fechei sair o de meu casa. primeiro negócio depois dos 6 meses foi um dia em que eu percebi, ok, valeu a pena. Foi um negócio e foram 6 meses, porque eu digo de sofrimento, porque hoje em dia eu acho que é muito complicado um consultor imobiliário, quando entra no ramo, as coisas estão muito mais facilitadas do que estavam Claro. na altura. claro. E os negócios dão-se. Na altura não, nós tínhamos que ir atrás do negócio. Não. Eu lembro-me de fazer horas e horas de prospeção, e prospeção era porta a porta, que hoje em dia não é comum, mas eu todos os dias fazia porta a porta, e até conseguir um contacto naquele dia, era 8, era 9 da noite e eu estava lá e continuava porque eu precisava de fazer um negócio. Portanto, e na altura, o primeiro dia que eu fechei um negócio, por acaso, curiosamente, foi com Mariana o meu primeiro negócio. Não sei bem porquê, mas foi. Foi isso, foi ok, valeu a que pena. ser. Agora só tenho que replicar, perceber o que é que eu fiz de bem e replicar para o resto dos negócios que isto vai acontecer. Exatamente. Então poderei dizer aqui que o vosso primeiro negócio inesquecível foi esse. O Ou meu, foi outro? sim, ele já tinha outro. A mim foi porque o cliente não me queria dar o exclusivo porque eu era nova, porque nunca tinha angariado o imóvel. Uau. E disse, bem, ok, então vou angariar em aberto e vou tratar. E disse, olha, eu posso lhe garantir uma coisa, isto é a minha única angariação e eu vou fazer de tudo para vendê-la. E vou Uau. provar que a miúda de 20 e poucos anos que você não quer dar angariação em exclusivo vai-lhe conseguir vender. E por acaso foi a Mariana que fez o primeiro negócio comigo. Os tempos eram outros, Claro. os recursos eram outros. Muito bom, Nós muito bom. padecíamos muito mais do que padecemos hoje. O porta a porta era uma coisa que eu não gostava de fazer. A Cláudia é muito boa a fazer isso, eu não, porque nunca gostei de fazer. Então eu arranjava formas de agregar valor ou fazer a abordagem de uma forma diferente. Certo. Do que quer vender, quer comprar. Eu sabia que tinha que fazer aquilo, mas como eu não gostava, tinha que arranjar formas diferentes de o fazer. Uhum. E muitas vezes mentia a mim mesmo, dizia que tinha feito e sabia que não tinha feito. Muitas vezes tranquei-me no carro a fingir que estava a fazer chamadas para o tempo passar porque não gostava de fazer aquilo. Então nós arranjamos mil e uma desculpas para não fazer. Mas temos histórias muito engraçadas. E uma delas que eu nunca me vou esquecer foi eu tinha um objetivo de fazer 2 horas de prospeção por dia, todos os dias. Certo. E
E lembro-me de estar às 8h30 da noite ao lado do Madeira Shopping a fazer a prospeção lá no edifício que é o Quitéria Park e tocava as campainhas e literalmente fugia antes que as pessoas atendessem porque eu não queria falar com ninguém. Pá, estava de noite, já era hora de jantar, tinha falado com algumas pessoas antes e as pessoas foram arrogantes comigo. Algumas pessoas perguntaram se eu não tinha mais nada que fizesse, outras diziam que estavam a jantar, que era para eu nunca mais tocar a campainha. E eu simplesmente estava a fazer o meu trabalho, estava a tentar angariar uma casa, porque tinha efetivamente um casal que queria comprar naquela zona e então estava a tocar campainhas. Claro, estava a fazer o teu trabalho, exatamente. E lembro-me de olhar para as campainhas, eram 6 campainhas de cada lado e eu tinha tocado já em todas, faltava-me só uma. Mas estás a ver quando tu ouves 11 nãos e tu dizes... Não vai ser esta que vai ser diferente. Então, literalmente, nem toquei nessa e vim-me embora. Mas quando cheguei ao carro, estava aquela conversa que tu tens contigo próprio. Tipo, tu tocaste 11 campainhas e foste cobarde o suficiente para vir embora sem tocar na última. Então, tu vais levantar o rabo e vais tocar na última campainha. Então, voltei para trás, toquei a última campainha e lembro perfeitamente do discurso que tive com esse senhor. Eu toquei a campainha, o senhor respondeu-me. E disse, olha, provavelmente eu já sei qual é a sua resposta, mas eu estou apenas a fazer o meu trabalho, eu sou consultor imobiliário, eu tenho um cliente que quer comprar um apartamento neste prédio, e já falei com todos os seus vizinhos, todos eles disseram que não, provavelmente você vai me dizer que não, mas eu estou a fazer o meu trabalho. Você por acaso teria interesse em vender o seu apartamento? E quando eu faço a pergunta, o homem não me responde e destranca-me a porta. E eu pensei, o homem enganou-se. Então fechei eu a porta. e eu disse, olha, desculpe, está-me a ouvir? E o homem disse, sim, Silva, que pessoal consigo, eu quero vender o meu apartamento. Estavas em baixo ainda, então, sim. Eu entrei no prédio, era o último piso desse prédio, subi, falei com o homem, nós andávamos sempre com a nossa capinha. Claro. Portanto, eu fiz a minha apresentação de serviço às 8h30 da noite, angriei o e-mail, vou sair de lá, já eram quase 10 da noite, com o contrato de mediação assinado, tudo direitinho, tudo tratado. No dia a seguir fiz visita às 11 da manhã e às 4 da tarde estávamos a assinar o CPCV desse apartamento. Portanto, é uma história gira de se contar, só que para chegar a isto eu tive 11 nãos, fora as outras horas todas dos outros dias todos que eu ouvi nãos para ouvir um 100. São essas histórias que nós nos agarrávamos em perto quando não queríamos fazer e fazíamos, bem ou mal, fazíamos sempre. E acho que foi essa resiliência e essa força que nós fomos ganhando ao longo do tempo. E mesmo quando não temos vontade de fazer as coisas, temos que fazer aquilo que temos que fazer. E isso também são coisas que nós tentamos passar aqui ao mais novo, para que ele não tenha que esperar 5 anos como nós estamos e esperamos. E esperemos que ele seja muito melhor do que nós. Por isso o nosso objetivo também vai ser, é passar esses valores. E vai ser, então, mas dentro a Cláudia já disse que foi o primeiro e único negócio inesquecível, foi aquele que ela conseguiu vender ao fim de 6 meses. E para ti, qual foi o teu negócio inesquecível? Eu tenho um negócio muito, muito especial. Eu já era consultor há 1 ano e meio, estava quase a fazer 2 anos. Eu tive um casal que me ligou, tinha um apartamento em Santo António e tinha um filho que tinha muitos problemas de asma. E esse negócio, tive vários, mas esse marcou-me bastante, porque eu na altura tinha 24 anos, nesse apartamento eram T2, vivia o pai, a mãe, este miúdo, o avô e a avó. Portanto eram 5 pessoas num T2, numa zona alta, que era o Pico do Cardo. E o miúdo tinha muitos ataques de asma por causa da zona, uma zona muito úmida, não é? E ele tinha muitos ataques de asma. E na altura, para vendermos esse apartamento, o dinheiro que ficava só dava para comprar um teu. E eu tive de ter uma conversa com eles e basicamente o que lhes disse foi: vocês não têm dinheiro poupado e não vos consigo arranjar nada melhor, vocês vão ter que comprar um teu, viver num terreno durante 1, 2 ou 3 anos, até vocês terem dinheiro suficiente para comprar algo melhor.
E o sonho desse miúdo era ter uma casa. Ele, apesar de ter os problemas de asma que tinha, ele gostava muito de brincar, correr, jogar a bola, etc. Bom. E então a opção foi vender esse T2 do Pico do Corte, comprar um T1 no Pilhar, que era um T1 grande, Bom. mas que os pais e o filho tinham que viver na sala. E viveram aí durante 2 anos e meio. Até quando aí o miúdo ligou-me, a mãe ligou-me e disse que ele queria falar comigo e disse: Mariano, os meus pais e os meus avós já têm dinheiro para comprar uma casa. Já pouparam. Eu tentei-lhes Bom. ajudar da melhor forma para que eles conseguissem poupar o maior dinheiro possível. E passado 2 anos e meio, nós vendemos esse apartamento. Eu vendi esse apartamento novamente e vendi-lhes uma casa em São Gonçalo, no caminho do Palheiro, que também foi um processo muito longo. Eram processos complicados, como nós apanhamos de vez em quando, mas conseguimos chegar a bom porto e fico quase tipo 90% de financiamento. Os avós tipo com 60 e poucos anos na altura, imagina os seguros, as avaliações, uma série de coisas muito complicadas, mas que é a casa que eles ainda hoje vivem. Uau. E sempre que o miúdo faz anos, e o primeiro aniversário dele na casa, ele fez questão de ligar à mãe e de me convidar porque eu estivesse lá, como se nós fôssemos Parte da muito amigos família, e não parte é? da família. Portanto, Adoro. esse negócio marcou-me bastante porque efetivamente aí eu percebi que não é sobre o dinheiro que tu ganhas, mas sim as coisas que tu fazes e que tu podes mudar. Tal e qual como tu tens um problema de saúde e o médico és operado e o médico tem o poder de decisão da tua vida, tu quando fazes uma qualificação de um cliente comprador ou fazes uma apresentação de serviço a um cliente vendedor, tu estás a dar a oportunidade àquela pessoa de mudar a vida dela para sempre. E isso é uma responsabilidade muito grande e que eu levo bastante a sério. E a partir desse momento eu percebi, porque também tu próprio sabes, todos nós temos as nossas fases. Claro que sim. Eu de 2014 a 2018 estava simplesmente focado em ganhar dinheiro e vender casas. Claro. E está tudo certo. Era a minha maior preocupação. E a partir de 2018 percebi que era mais do que isso e que se eu me focasse verdadeiramente nas pessoas conseguia ajudá-las ainda melhor, e a consequência disso era vender mais e servir melhor. E isso não é dinheiro, é aquilo que tu sentes e o agradecimento das pessoas para o resto da tua vida. Portanto, é o que faz mais sentido. Portanto, esse negócio marcou-me bastante. Foi o teu. Perfeito. Adorei. Também fiquei inspirada. É muito bom ver essas histórias, bastante. Muito bom mesmo, eu adoro. É assim que eu me conecto. As pessoas não têm a noção do que é que nós podemos fazer. A verdade é essa. Eles próprios não acreditavam quando iam conseguir poupar para comprar uma casa. E às vezes tem muito a ver com alguém que acredita mais do que tu que aquilo é possível. Era um sonho deles, mas que eles também não acreditavam, e isso foi extremamente interessante. Sim, hoje em dia nós olhamos para essa e para muitas histórias, existem muitas, e as pessoas passam por nós, agradecem-nos, e a verdade é que nós marcamos a diferença na vida das pessoas. E muito mais do que aquilo que os de fora pensam. Nós próprios às vezes não temos noção do quão é bom o nosso trabalho em relação à vida de muitas pessoas. Isso para nós é espetacular. Eu estive noutro país e sei que é, por exemplo, eu quando fui para os Estados Unidos, o meu inglês era muito fraquinho e eu sei que é chegar a um país que tu não falas bem a língua desse país e tu queres ir ao supermercado ou queres ir a um restaurante ou queres tomar um café e não consegues te expressar. Eu acho que isso é das coisas mais impotentes que existem no mundo. Não consegues te expressar para uma necessidade básica que tu precisas, tipo comida, pedir ajuda, andar de autocarro, andar no metro. Para mim nunca tinha andado no metro na vida. Vou para Nova Iorque no meio daquele mundo e não conseguia me expressar. E 11 anos depois ele ficou com medo de entrar no metro, a verdade é essa. Eu fiquei traumatizado. Claro que sim. Eu durante muitos dias eu tinha pavor. Eu pensava, bem, eu acho que eu vou morrer, alguém vai me assaltar, porque eu vi em Queens e Queens era a última paragem do metro. Certo. Então, onde eu entrava, que era na Quinta Avenida até Queens, o metro ia completamente cheio, as pessoas empurravam-se. Era uma coisa, era uma selva. Eu quando tinha alguém com a cara de 5 cm da minha, eu ficava incomodado. Eu nunca tinha sentido isso na minha vida. Lá era normal.
E eu fiquei traumatizado da metro. E ano passado, quando fomos a Nova Iorque, ela queria andar de metro e eu disse: não, a gente vamos de Uber. E lá depois entrei. Era um medo, e pronto. Mas é isso. Eu acho que principalmente com clientes estrangeiros, e vocês trabalham também esse mercado, tu podes receber as pessoas e as pessoas ficarem eternamente agradecidas porque tu foste a pessoa que os recebeu num país diferente, numa terra nova, onde eles querem passar o resto da vida deles. Isso é inexplicável e impagável, porque grande parte das pessoas não faz isso. E só quem valoriza mesmo o bem-estar genuíno das outras pessoas é que vai fazer por isso. Então vocês acham que ter, neste caso, o propósito de ajudar pessoas mais do que tudo está muito à frente do que nós recebemos em termos de remuneração, certo? Sem dúvida, eu acho que o nosso negócio há uma determinada, e é normal, a nossa escola foi transacional e é normal que nós nos primeiros anos olhávamos para isto como sendo um negócio transacional, mas há uma determinada altura que nós passamos da parte transacional para a parte emocional, para a parte de relação, e quando isso acontece, a verdade é que às vezes parece que são histórias e que não é o que realmente acontece, mas o que vamos ganhar no final daquele negócio é o que nós pensamos menos. Ou seja, deixa de ser pelo dinheiro, começa a ser pelas pessoas, pelo cliente. O que é que isto vai acrescentar na vida de alguém, até na nossa vida. Eu tenho agora um processo que já tenho há anos, uma casa em São Jorge, e este processo tem-me trazido tantas aprendizagens que eu próprio digo, no final não é o valor de comissão que o cliente me vai pagar, é sim fazer a diferença. Eles precisam mesmo de vender esta casa e eu vou fazer esse processo de por onde der, é as aprendizagens, é aquilo que nós damos aos clientes. Acho que partilhamos muito disso e aliás isso é uma das principais premissas dentro da nossa equipa, é não olhar tanto para o valor em si da transação, pelo valor da comissão, mas olhar para o resto. E isso muda tudo. E eu costumo dizer que nós já tivemos situações, e é claro que nós não recebemos ordenado, portanto se nós não cobrarmos uma comissão, não ganhamos rigorosamente nada. Mas eu já tive situações onde eu abdiquei da comissão a 100% em prol do cliente conseguir fazer o negócio. E o cliente não me pediu, mas eu achei que devia fazê-lo. E bem ou mal, eu mudei a vida daquela pessoa fruto daquela ação. Quanto é que isso vale? Não tem preço, não é? Não tem preço. Não... Eu tive um acidente grave de moto há 2 anos atrás. Eu ia para uma visita e tive um acidente na via rápida e pedi à Cláudia para fazer a visita por mim, apesar de estar deitado no meio do chão, estava com o AirPod no ouvido, eu consegui ligar para a Cláudia e pedir para ela fazer a visita por mim. A melhor chamada que recebi na minha vida. Mas eu entrei numa ambulância, o João foi ter comigo na altura, ajudou-me lá com o transporte. Depois quando cheguei ao hospital, eu tinha pessoas que vinham falar comigo, que já tinham comprado casas comigo e que vendido casas comigo, e eu não conseguia falar, nem conseguia interagir com eles. Mas as pessoas cuidaram de mim como se fosse membro da família. E eu tive um tratamento espetacular no hospital e graças a Deus nem fiquei internado, consegui fazer a minha recuperação toda em casa, porque conhecia as pessoas e as pessoas conheciam-me. Então, eu costumo dizer, eu não espero nada de ninguém, eu apenas trato as pessoas como eu gostava de ser tratado. E eu acho que se nós fizermos isso com todas as pessoas, nós nunca vamos sequer pedir ajuda a ninguém, porque as pessoas vão nos ajudar genuinamente como nós também nos ajudamos. É claro que nem toda a gente vai fazer o mesmo, claro, mas eu acho que é um estilo, de vida, não é uma decisão, nem é uma escolha, é um estilo de vida, é a forma como nós como tu queres, estamos vocês na querem, vida não é? E tratamos os outros, independentemente de serem clientes, amigos, colegas. Eu vejo às vezes as pessoas, eu não vou ajudar porque senão ele vai ter a vida facilitada. Ele vai aprender de uma forma ou de outra. Mesmo que alguém lhe facilite a vida, as pessoas vão aprendendo. Agora, existe um caminho que pode encurtar o teu tempo de aprendizagem. Quem me dera a mim, há 10 anos atrás, ter um podcast, por exemplo, de alguém que falasse do ramo imobiliário.
porque isso ia facilitar muito a minha percepção do negócio e de um posicionamento no ramo imobiliário. E não havia. Tudo aquilo que nós fizemos há 10 anos atrás foi suor e muita dor. Sim, exatamente. Sim. Porque agora é tudo muito mais simples. A gente vai ao chat tem um script, fazemos 2, 3 chamadas aqui na KW, falamos com um colega que é top producer, ele dá-nos uns insights. Pá, agora é fácil. Mas mesmo assim as pessoas ainda conseguem arranjar desculpas para não fazer aquilo que têm que fazer, com todos os recursos que nós temos à data de hoje. Mais do que nunca, não é? Portanto, sem dúvida. Eu concordo com aquilo que vocês estão a dizer. Nós até temos a mesma filosofia de vida, de trabalho, e partilhamos 500% com aquilo que vocês dizem, e a nossa forma de estar também é mesmo muito semelhante, e não queremos mudar, e estamos todos muito bem. Queria-vos agora perguntar um pouco em termos da estrutura do vosso negócio, ou seja, como é que foi o processo de construir uma equipa que hoje fatura mais de 1 milhão de faturação por ano? Como é que foi o processo? A verdade é que isso vem muito também das aprendizagens que nós trouxemos de outras empresas. Nós já tivemos, na altura quando trabalhávamos na Era, éramos consultores, mas não tínhamos, a Mariana, apesar de ter sido diretor comercial, não tínhamos aquela mentalidade de empreendedores, ou seja, sabíamos que tínhamos responsabilidade sobre os consultores, mas não era a mesma coisa. Entretanto, decidimos ingressar num outro projeto que era uma imobiliária regional, e aí sim teremos alguns insights daquilo que se deve fazer e o que não se deve fazer. Quando montamos a Madeira Golden Home, na altura, no início, nunca fui com a intenção de saber quanto é que íamos faturar. A única coisa que nós queríamos garantir era que as pessoas que passassem por nós e que estivessem a trabalhar connosco não iam precisar de sofrer, ou seja, de passar por algumas dores que nós já tínhamos passado. E a verdade é que nós queríamos ter pessoas de valor connosco. Nós, quando chamamos as pessoas para trabalhar connosco, e quando o João também começou e abraçou o projeto connosco, não foi com o intuito já de faturarmos 1 milhão, isso só veio depois. Quando nós percebemos que aqui na capa da linha ninguém o tinha feito, e nós dissemos, se ninguém fez, nós temos que fazer isto. Nós éramos 3. Portanto, aos 3 nós já pensávamos, isto é uma coisa única que alguém vai ter que fazer, e esse alguém vai ter que ser nós. No entanto, até chegar lá, e a verdade é que o percurso foi mais complexo depois de termos mais pessoas, porque enquanto éramos 3 nós temos exatamente o mesmo nível de mentalidade, a mesma forma de pensar, a mesma forma de fazer um negócio, e quando trabalhávamos pelo cliente, o valor era um extra, e começamos a perceber que nós os 3 estamos a fazer isto. Se nós tivermos connosco outras 3 ou 4 pessoas de valor, o que é que nós não vamos fazer no ramo? E um dos principais objetivos da Madeira Golden Home, para além de fazer história no que toca à forma diferenciada de contactar com os clientes, de estar com os clientes, é os consultores terem a mentalidade de empreendedores, serem eles próprios a desenvolver o negócio deles. E isso tem sido muito daquilo que nós temos passado, porque a verdade é que aprendemos isto. Precisamos de 7 anos para aprender isto. Se alguém que entra no ramo em 1 ano e meio consiga ter todos os insights que nós tivemos durante estes 7 anos, vai ser um consultor brutal, e é isso que nós temos transmitido um bocadinho à nossa equipa. É dentro disso. Portanto, as pessoas quando entram para a Madeira Golden Home, e as pessoas que nós queremos connosco, são pessoas para acrescentarem valor. A faturação é importante, sim, é um objetivo e tem que haver, porque senão não vai acontecer. Mas não é o principal objetivo. O principal objetivo é as pessoas serem felizes, saberem o porquê que fazem isso. Uma das coisas que nós aprendemos no primeiro ano de equipa foi, obviamente, que faturar 1 milhão foi uma coisa tipo, isto vai ter que acontecer, e então houve uma determinada altura que toda a gente pensava só na faturação de 1 milhão. As coisas não estavam a acontecer. Porquê? Porque não era natural, não era genuíno. Tivemos que parar, todos, nos sentarmos e percebermos, estamos a fazer isto porquê? Para tu fazeres os sonhos que tu tens com a tua família, para tu comprares um carro, ou seja, tentamos os sonhos, os big whys de toda a gente, reunimos, falamos, choramos, rimos, abraçamos, foi brutal esse dia, e nós percebemos o grande salto que nós damos na nossa equipe, e a verdade é que só faturamos 1 milhão depois dessa reunião, é uma realidade. Essa reunião ajudou-nos imenso, e o 1 milhão foi faturado dia 31 de dezembro. Esta reunião foi em maio, portanto o trabalho foi árduo até lá, mas foi muito mais simples. As pessoas estavam a fazê-lo de forma genuína. As pessoas entram com um sorriso na cara, as pessoas gostam daquilo que fazem, e isso torna tudo muito mais fácil. E nós tínhamos... e quando falávamos nas reuniões de liderança, juntamente com o João, o nosso objetivo não era ter uma equipa que a liderança lucrasse como uma imobiliária normal.
nós estávamos com a ideia, queríamos tanto ajudar as pessoas e queríamos tanto transformar os consultores que estavam a trabalhar connosco em empresários, ok? Em que o principal objetivo era passar todas as aprendizagens e que eles recebessem muito dinheiro para poderem perceber quais são os investimentos que teriam que fazer neles próprios para conseguirem alavancar o seu negócio. A verdade é que, e isto é o desafio de qualquer empresário, a melhor coisa que tu tens são as pessoas e a pior coisa que tu tens são as pessoas. Porque hoje tu acordas bem, amanhã acordas mal. Quando tens 2, 3 pessoas, 4 pessoas, está tudo bem, as pessoas falam, está tudo certo. Quando aumentas o grupo é normal que as pessoas já não falem tanto ou que vão falar com outras pessoas, e isto depois também vai dispersando um bocadinho a essência do grupo. Eu costumo dizer que a nossa estrutura não é exemplo para ninguém, nem é replicável. Porque aquilo que nós fizemos foi juntar um grupo de pessoas que tinham muita vontade de fazer diferente, e nós não nos focamos em estruturar as coisas para depois fazer. Nós simplesmente fizemos. Certo. Não é a forma mais correta de o fazer. A forma mais correta de o fazer é ter uma estrutura primeiro e montar as coisas conforme a estrutura, mas isso também é uma aprendizagem e está tudo certo. E a verdade é que nós fizemos, e já fizemos 2 vezes, efetivamente atingir um marco de atingir mais do que 1 milhão de euros em faturação é espetacular, mas para mim é as pessoas que são o mais importante. E para a Cláudia também, para o João também, e as pessoas que trabalham connosco, é exatamente isso. As pessoas querem ser valorizadas, querem ganhar dinheiro e querem poder alavancar as coisas que têm para alavancar. A verdade é que, resumindo, eu costumo partilhar isto muitas vezes quando nos perguntam você, é assim, toda a gente sabe que a KW tem um modelo, tem modelos e sistemas. Nós, na altura que entramos para a KW, antes mesmo de querermos perceber os modelos e sistemas, nós queríamos nos focar na produtividade. Porquê? Uma equipa, sendo equipa, éramos 3 pessoas, mas éramos uma equipa. Se não forem produtivos, dificilmente vão conseguir se concentrar ou aplicar modelos e sistemas. Porquê? Porque a produtividade tem que estar lá. Através da produtividade vem a motivação, vem as coisas que estão a acontecer. Então, o que é que o nosso principal objetivo no início foi? Vamos ser produtivos, fazer aquilo que nós sabemos fazer. Os modelos e sistemas vamos aplicando, e vai haver uma altura que vamos ter que fazê-lo. E foram precisos passarem quase 3 anos, e agora nós sabemos, ok, nós sabemos aquilo que temos que fazer e como é que é possível aplicar parte destes modelos e sistemas dentro da nossa estrutura. E este ano vai ser um ano de mudança nesse sentido. Agora, se podíamos ter feito de outra forma, sim, poderíamos, e podia ter resultado. Mas o nosso principal objetivo, antes de construirmos uma coisa grande, era continuar a vender casas. É isso que nós gostamos de fazer. Ajudar as pessoas. Portanto, se as pessoas dissessem, mas vocês têm que montar uma empresa, uma equipa assim, e o lucro tem que ser este, espetacular, e aprendemos bastante com isso. E obviamente que ao longo do tempo vamos valorizar isso e vamos alterar. Agora, o que nós gostamos mesmo de fazer não é pensar no lucro no final do ano, é olhar para o final do ano e perceber, nós vendemos X casas, X pessoas estão felizes, temos uma equipa que conseguiu fazer viagens, as pessoas estão contentes, tiraram férias. Uma das coisas que nós focámos e não fazíamos isto nos últimos 3 anos foi tirar férias. E eu não me lembrava qual foi a última vez que tinha tirado uma semana de férias completa. E conseguimos fazer isso. Às vezes as pessoas de fora não têm essa percepção. Os consultores chegam lá, vendem umas casinhas, aquilo é porra. Não é bem assim. Nós trabalhamos imenso. Aliás, uma das assistentes que nós tivemos há pouco tempo, ela disse, eu não fazia a menor ideia do que era vender casas. E pensei que era só ir fazer uma visita, fazer uma proposta e já está. Não têm consciência do trabalho e da formação e de todo o back-office que é preciso ter. Claro. Para depois no fim as coisas correrem bem e acontecerem com a maior das normalidades possível. E às vezes as pessoas dizem, mas a comissão dos consultores é muito alta. E a analogia que eu normalmente faço é, ok, então o consultor garante que você faça o negócio com a maior segurança, o mais breve possível, nas melhores condições possíveis. Se você tiver que pedir um advogado para fazer um contrato de promessa de compra e venda, rever documentação, analisar uma série de coisas, o valor é X. Normalmente, os honorários de um advogado para fazerem este trabalho não diferem muito daquilo que é a comissão do consultor que procura o cliente, faz visitas,
faz fecho, faz análise financeira, faz tudo o trabalho. Não é mais? Às vezes, quando nós explicamos isto de uma forma mais específica, Desconstruída, as não pessoas é? dizem, Não é? ok, agora já percebi. Claro. E faz sentido. Mas é importante alertar, isto acontece e é explicado desta forma porque há serviço. Porque o que nós temos Claro. vindo a notar, e atenção que nós olhamos para isto há 10 anos como sendo a nossa profissão, isto é o nosso único plano, nós temos um plano A, nós não temos o B e o C. Boa. E não, atenção, nada contra quem não faz isto a tempo inteiro, Claro. quem não leva isto como uma profissão, mas para mim é uma profissão e é uma profissão que deve ser respeitada tal e qual como um Muito bem. advogado, como um médico. Só que para isso, quem está a exercer essa profissão, cabe-nos também a nós enquanto consultores, tem que se formar. Eu às vezes nós temos esta conversa Concordo. porque conhecemos e trabalhamos muito com advogados. Eles tiveram a sua formação, estudaram X anos, tudo certo. Agora, o consultor que queira ser consultor e queira se intitular como consultor também tem que investir na sua formação. Não é só fazer uma visita, não é só Completamente. vender uma casa. O nosso ramo está a ficar um bocadinho despersonalizado. Porquê? Porque as pessoas não se dão à maçada, para eles é uma maçada, verdade. ter formação. Portanto, para nós é importante ser consultor imobiliário, não é só vender casas, é muito mais do que isso. É entender sobre o processo, é entender sobre a documentação, é saber dar uma resposta correta ao cliente. E nós temos este tipo de discurso com os clientes porque há serviço, aliás, partilhamos isso enquanto equipas, sabemos perfeitamente que é isso e há muitos consultores que trabalham assim. Mas para isso acontecer, toda a gente tem que trabalhar assim. E um dos Sem nossos dúvida. principais motivos, quando nós damos formações, quando falamos com outros consultores, é mesmo isso, o ramo dos consultores imobiliários e essa profissão tem que ser cada vez mais profissionalizada. As pessoas têm que se formar para isso. Concordo a 500%. E É acrescento, por aí. concordo mesmo, 1000%, não é a 500%, mas a 1000%. E acrescentaria também que, além do consultor imobiliário se profissionalizar no ramo, também deve de entender pessoas, também Sim. deve-se desenvolver e ter formação para também entender pessoas, porque todos nós aqui acho que concordamos com isso, que se não entendermos pessoas, por mais imóveis que nós tenhamos para vender, não vamos Não conseguir, vai funcionar. não vamos conseguir fazer o match Temos As de estar pessoas enquadrados têm- na mesma linha de uma situação com a outra, não é? Muitas Sim, vezes sim. eu costumo dizer que o problema é a gestão de expectativas. As pessoas não sabem as expectativas, o consultor não sabe a expectativa do cliente e o cliente não sabe qual é a Exato. expectativa do consultor. Portanto, isto é tudo uma questão de diálogo. Eu costumo comparar com... Se o consultor não percebe pessoas e se não gosta de pessoas, nunca pode ser consultor. Ora, aí está. Primeiro Se fator. Sem Tem que não gostar de existe... se a pessoa tem dificuldade em se relacionar com outras pessoas, Uhum. não pode ser consultor. E há outras Claro que sim. coisas. Vai haver trabalhos burocráticos para fazer, vai haver sempre outras funções. Mas o verdadeiro consultor imobiliário, aquele que tem amor à camisola, que faz tudo aquilo que está ao alcance dele, é uma raridade nos dias de hoje. Os verdadeiros são bem raros. E os que têm os valores, os princípios, que são honestos, que olham para o negócio e que o negócio tem que ser justo para todas as partes, senão não há negócio, são bem. ainda mais raros. E eu não conheço muitos aqui na Madeira que façam isso. E aqueles que conheço, existem uma série de valores e princípios que todos nós partilhamos. E que até podemos ser pessoas que não falamos todos os dias, mas respiramos o mesmo ADN. Exatamente. E isso é fundamental. E os clientes percebem isso, os clientes sentem isso. Claro que sim. Eu ontem estava a falar com um cliente estrangeiro que está a fazer, comprou agora uma casa aqui na Madeira e ele estava a perguntar como é que funcionava e se era possível o consultor representar o vendedor e o comprador. E eu disse-lhe que sim. E ele, porque isso no meu país não é possível. Exato. Eu disse, nós podemos olhar para isso de uma forma positiva ou negativa. Negativa, se o consultor privilegiar alguma das partes ou ele próprio. Positiva, porque é só uma pessoa que controla o processo e sabe as expectativas de toda a gente e consegue servir toda a gente. É claro que na maior parte dos casos o consultor vai tirar proveito para alguém ou para ele próprio. Claro. É errado. Claro. Mas se fores imparcial, olhares para um negócio de uma forma justa, todas as pessoas vão ficar satisfeitas Claro. porque há só um interlocutor a tratar de tudo. E é muito mais simples tratarmos as coisas. Portanto, não tem que haver Concordo. uma coisa má nesse aspecto. E é tudo uma questão de respeito ao próximo, de consideração, de ser genuíno. Hoje em dia, com o desenvolvimento pessoal e com
coach disto, coach daquilo, toda a gente é coach e toda a gente percebe de coaching e toda a gente diz que as pessoas, nós somos bombardeados nas redes sociais todos os dias com frases bonitas que depois não é isso que eu faço. Exatamente. Portanto, eu até posso fazer umas publicações muito giras e ponho uns likes nos vídeos engraçados, mas depois a minha identidade, a minha essência é completamente o oposto. E isso é que não está correto. E hoje em dia, eu costumo dizer que o que não falta neste momento é camaleões. São pessoas que dizem uma coisa, mas depois fazem outra. E isso é o mal da sociedade. E as novas gerações vão ter um desafio ainda maior com isso, porque estamos a perder os valores e princípios que os nossos pais e os nossos avós valorizavam muito. E que é uma coisa que, por exemplo, para quem tem uma equipa, tem que ser protegido. Claro que sim. E tem que ser protegido por todos. Não só por alguns, tem que ser protegido por todos. Exatamente. Tem que ser entendido e protegido por toda a gente. Exatamente. E na sequência daquilo que tu estás a dizer, tem aqui uma pergunta que acho que é super importante, que é: qual é o segredo para manter uma equipa motivada e alinhada com a vossa visão? Quando tu soubes responder a isso, diz-me. Não sei se ainda não sabemos essa resposta realmente. Ainda estão a trabalhar nesse sentido, não é? A verdade é que estamos sempre a aprender com aquilo. É complicado porque nós somos pessoas e as pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes. Eu não posso dizer que uma Geraldine, um Vítor, um Nelson, um Miguel Jardim tenham exatamente a mesma visão que eu tenho. Claro. A única coisa que fazemos todos os dias é garantir que a visão deles está alinhada também com a nossa. A visão nunca vai ser a mesma, obviamente que não. Claro. O motivo pelo qual eles fazem isto pode ser diferente do nosso, é uma realidade e pode ser e pode acontecer, e é o que acontece. E o que nós temos notado é complicado moldar as pessoas àquilo que nós idealizamos. As pessoas vão ter sempre a sua forma de pensar, vão ter sempre a sua forma de estar, e a visão deles é virada para aquilo que eles entendem. No entanto, a forma de trabalhar e aquilo que é prestado, o serviço que é prestado, tem que ser alinhado com aquilo que a equipa quer. Exatamente. Mas acho que isso tem muito a ver com quando começamos a trabalhar neste tipo de ramo e quando montamos a nossa equipa, uma das coisas que foi importante é as pessoas perceberem todos os dias o que é que elas fazem. Porque isto é o que tem acontecido, os consultores fazem apresentações de serviço e angariam e não gerem os números, não se realiza depois, não é? Exatamente. E então o que é que nós fazemos? Há uma accountability, uma palavra que é bastante falada, mas existe. Nós temos um quadro na sala onde os consultores olham para aquilo que fazem e percebem, ok, eu fiz isto, isto e isto. E o resultado foi este. E quando eu fiz isto e isto, o resultado foi o outro. E comparamos. Acho que o que tem mantido a equipa motivada é no sentido de termos uma pessoa focada, outra pessoa focada, está a ter resultados. Cláudio, Mariano, João, o que é que vocês estão a fazer? Como é que isto aconteceu? No fundo não tem a ver só com uma visão, mas tem a ver com o exemplo. A nossa equipa tem atingido os resultados que tem atingido pelo exemplo. E vocês lideram pelo sem exemplo e pelos resultados que vocês têm, sem dúvida, não é? E há uma coisa que tem acontecido e cada vez mais nós aprendemos imenso com as pessoas que não têm tanta experiência como nós. E isso tem sido uma coisa que nos tem feito evoluir imenso. E foi também um dos desafios que nós quisemos abraçar. Foi perceber o que eram as dores dessas pessoas. E não é que nós chegamos lá e damos a solução, não é isso. Mas facilitamos o processo. As dores são menos. Mais importante do que saber aquilo que tu tens que fazer, eu acredito que tu tens que saber o que tu não podes fazer. Muito bem. Ou seja, é importante saberes o caminho para chegares ao que tu queres. Certo. Mas tu tens também que saber o que tu não podes fazer para garantires que não saias daquele trajeto que tu definiste. Outra forma de responder à tua pergunta, porque nós não podemos dizer o segredo de manter uma equipa motivada, porque nós não sabemos essa resposta, mas se tu me perguntares porque é que eu acordo todos os dias, eu tenho a minha missão e a minha visão bem definida, que foi também definida juntamente com a Cláudia, porque a partir do momento em que tens um relacionamento, as coisas têm que ser decididas a dois. Claro que sim. Portanto, o motivo pelo qual nós acordamos todos os dias é para que, ao chegarmos aos 40 anos, deixamos de trabalhar por dinheiro e sim por gosto, por prazer. Muito okay? bem. Eu quero chegar aos 40 anos
e não quero ter que acordar a pensar, não, eu hoje tenho que fazer isto, isto e isto, porque pá, eu no fim do mês tenho isto Claro. e isto e isto para pagar, Claro. portanto eu tenho que fazer isto, isto, isto e isto. Todos nós temos fases, grande parte das pessoas trabalham uma vida inteira pelo dinheiro, nós queremos deixar de trabalhar por dinheiro aos 40 anos. Portanto, se me perguntares qual é que é o nosso objetivo objetivo é esse, e nós passamos esse plano e esse ideal a todas as pessoas que estão perto de nós, Claro. porque eu acredito que todas as pessoas gostavam de ter uma boa vida, de ter boas coisas. Claro. Se de hoje para amanhã aparecer um problema, nós temos capacidade de reação, seja financeira ou emocional, para combater isso. Uhum. E isso só é possível se tu fizeres isto. E eu Claro. não vou trabalhar 10 horas ou 12 horas por dia quando eu tiver 50, 60, Claro. 70 anos. Claro Eu não que vou sim. fazer isso. O meu pai tem 66 anos e até há bem pouco tempo trabalhava todos os dias 10 horas por dia. O meu avô tem 95 anos e trabalhou até os 86 para aí todos os dias. E não quero essa vida. Não é isso que eu pretendo. É claro que as aprendizagens que eu tirei disso foram muitas. Claro. E tive com eles no dia a dia e vivi isso, por isso é que Claro. hoje escolho fazer de forma diferente. E é tudo uma opção de escolha, ninguém nasce condenado. Tanto eu como esta senhora tínhamos tudo para não dar certo. Claro. Minha mãe é florista, meu pai trabalha na construção civil, não tinham grandes capacidades financeiras, Claro. eu não fui para a universidade, não sou nem mais nem menos inteligente do que alguém foi para a universidade. Uhum. Fiz Claro o meu que sim. percurso, fiz as minhas conquistas, graças à experiência que nós fomos tendo de clientes investidores e do ramo imobiliário, nós hoje temos os nossos investimentos que estão alinhados com o plano para nós deixarmos de trabalhar por Claro. dinheiro aos 40 anos, mas vamos continuar a trabalhar até sempre. Até porque o compromisso que nós assumimos com as pessoas é vitalício, não é hoje sim, amanhã não. Claro. Portanto, Só que de é forma um mais. compromisso. Exatamente. só que noutro Noutro nível. nível. Sem ter que se preocupar com a questão financeira, porque isso é verdadeiramente, acredito eu, a essência da vida. É tu usufruires da vida sem teres que te preocupar se tens ou não capacidade Exatamente. financeira para. E eu acho que esse é o verdadeiro segredo da felicidade, sendo que a felicidade não é dinheiro, mas se nós não tivermos dinheiro não vamos ser muito felizes, de certeza, porque Claro que se sim. acontecer alguma coisa eu não posso pagar. Claro que sim. Ou seja, no final de contas, o vosso propósito é seguir aquilo que na Bíblia diz, que é sermos, todos nós nascemos para ser abundantes. Exatamente. E não precisamos de viver por dinheiro, mas sim trabalharmos para termos dinheiro, mas de forma abundante e infinita. O objetivo não é ter uma bruta casa com piscina, ter Claro que 50 sim. carros de topo de gama, Mas até pode ser. mas no nosso caso não é isso. Ok, mas nosso pode caso, vir, não é? Mas pode acontecer e podem vir a ter, não é? Eu quando o meu filho tinha 6 meses, eu tive que ficar com ele e ele não me conhecia porque eu simplesmente não tinha passado, desde que ele nasceu até fazer 6 meses, e eu mal tive com ele. Porque eu trabalhava 14 horas por dia. E eu não quero fazer isso com a minha filha. Eu quero poder usufruir disso. Mas na altura era aquilo que tinha que ser feito. Claro que Eu, sim. quando era miúdo, quando tinha a idade dele, eu ficava semanas sem ver o meu pai. E eu tive educação, não me faltou nada, graças a Deus. Agora, hoje em dia, as coisas estão tão facilitadas que eu considero que as pessoas são mais fracas. Claro. Porque é tudo muito mais simples. E há uma coisa que eu valorizo bastante, que é a honra. Eu sinto-me honrado pelo meu percurso e sinto-me honrado por poder fazer a diferença na vida das pessoas. E a honra não é uma coisa que tu compras. Ou tu ganhas ou nasce contigo. Claro, tu conquistas, exatamente. E eu acredito que foi conquistado e é uma coisa que eu valorizo imenso. E a Cláudia também. Claro que sim. O percurso foi-se fazendo e o nosso objetivo de vida não é ter o suficiente. Viver em abundância para nós é nós estarmos bem, termos tempo para a família, para os nossos pais, para as pessoas que são mais próximas de nós, podermos fazer umas férias,
podermos ir a um restaurante que nós gostamos sem ter que nos preocupar se vamos conseguir pagar a conta ou não, Claro. ou sem ter que estar preocupado se vou escolher isto ou não. Ter uma vida a viver em abundância, poder ajudar os outros, marcar a diferença nos outros. O Mariano está educado desde pequenino, de X em X tempo, a arrumar os brinquedos dele e a dar a outros meninos. A roupa dele Muito nós damos bem. a outros meninos. Bom. Portanto, isto para mim é viver em abundância, é ajudar os outros da forma como eu gostava de ser ajudado. E Excelente. é um estilo de vida, não é uma opção. Partilho. Já tiveram momentos em que pensaram em desistir? Sim. E como é que ultrapassaram isso? Olhando para quando as coisas estavam a correr bem, o que é que nós tínhamos feito e pensar de que forma é que, mesmo estando a correr mal, como é que íamos replicá-las para que as coisas melhorassem. Porque nós costumamos partilhar muito isto com os nossos consultores. Não é fácil ser consultor imobiliário, não é fácil acordar todos os dias e se automotivar, porque a verdade é que, ok, nós somos uma equipa, mas se cada pessoa não estiver automotivada é muito complicado conseguir motivar as pessoas. Exatamente. Temos que nos motivar a nós mesmos. E não é fácil, nunca vai ser fácil, mas a verdade é que é agarrar naquilo que corre bem, nas conquistas que nós já fizemos até o dia de hoje, nas coisas que nós temos e replicar e fazer com que aconteça a partir de agora de uma forma diferente. É verdade que Bom. todos os anos, eu costumo dizer aos nossos consultores, todos os anos eu coloco em causa, porque nós temos fases mais altas, fases mais baixas, e é normal. E Claro. vai acontecer. Agora, o que é que vamos levar disto? O que é que nós fizemos quando aconteceu da última vez para que isso deixasse de acontecer dessa forma? Ou seja, o que é que eu fiz para ultrapassar isto? Fiz isto, isto e isto. Ok, replicar. E está tudo certo. E olhar para as pessoas que temos à nossa volta, que tem acontecido bastante, quando a pessoa está mais em baixo, quando não tem vontade de fazer, olhar para quem está à nossa volta e perceber o que é que essa pessoa nos pode trazer, pedir uma opinião, pedir um conselho. E tem acontecido imenso isso. Quem nunca Muito pensar bom. em desistir, Excelente. quem nunca pensar em desistir, nunca vai ganhar. Porque Quando tu, tu dizes pensas, isso. quando tu pensas em desistir, é quando tu te superas a ti próprio e tu vences as tuas crenças e os teus medos. E o medo não é uma coisa má, é uma coisa boa, é algo que te vai fazer crescer e evoluir. Portanto, se tu nunca pensares em desistir, se tu estiveres sempre confortável, tu nunca vais crescer, nunca vais fazer diferente. Vais ser mediana, vais ser Muito bem. mazão. Muitas vezes, mas quando digo muitas vezes, não vou dizer todos os dias, mas todos os meses eu pensei em desistir. Até numa fase de nós termos equipa, porquê é que eu estou a fazer isto? Porquê é que eu tenho que fazer isto? Existe outra forma? Portanto, isto é o que te faz crescer e pensar e perceber se tu estás efetivamente no caminho certo ou não. Portanto, quem nem pensar em desistir nunca vai ganhar na vida. Não conheço ninguém que tenha ganho na vida e que nunca tenha pensado em desistir. Faz Gosto. parte, e se tu enfrentares o teu medo, é aí que tu cresces, é aí que tu ganhas. Concordo. E isso tem sido também aquilo que nós também temos vivido, sem dúvida. Na vossa opinião, o que é que no mercado imobiliário nos últimos anos, o que é que mudou e como é que vocês se adaptaram a essas mudanças? Ui, mudou muita coisa. A comunicação mudou, a informação, a velocidade mudou, houve N fatores que foram mudando, principalmente no nosso ramo e na nossa ilha, que faz com que tudo seja feito de forma diferente e é tudo muito mais rápido do que aquilo que era uns anos atrás. Portanto, das duas uma, tens que escolher, ou és o leão ou és a gazela. Não existe aqui a opção de ser meio leão, meio gazela. Portanto, ou tu queres servir os teus clientes e queres ganhar, Gostei. ou então vais ser a gazela e pode haver algum dia que tu vais comer umas ervinhas, mas nunca vai passar disso. E está tudo certo. Muito bem. O leão precisa da gazela e a gazela precisa do leão. Está tudo bem. Simplesmente tens que escolher o que tu queres ser. Excelente, excelente. Isso é um bom conselho, sem dúvida. O que é que, para terminar, que conselho é que vocês deixariam a quem está a começar no ramo imobiliário? Primeiro, rodeiem-se de pessoas que já estejam onde vocês querem estar ou estejam muito perto de onde vocês querem estar. Isso é um grande passo para que as coisas aconteçam.
Normalmente, e é tendencial do ser humano, quando nós temos uma dor, nós queremos juntar alguém que tenha a mesma dor do que nós, e quando damos por nós, temos um grupo de 5 pessoas a chorarem, e é espetacular, as pessoas gostam disso, mas a verdade é o que nos fez chegar onde nós chegamos, e isso tem muito a ver também com a nossa forma de estar, ambos, um com o outro, é quando as coisas estão mal, nenhum de nós é aquele que dá a pancadinha nas costas e diz, pose e percebo, não. Ok, meu amigo, está mal, o que é que nós vamos fazer para melhorar? Ou seja, o que nos tem feito chegar onde nós chegamos é termos a pessoa certa ao nosso lado, e temos a sorte que somos um casal e assim o é, e também temos nos rodeado das pessoas que nós queremos sair um dia, ou que já estamos a caminho de... Portanto, o conselho que eu dou é, estás a começar no ramo, rodeia-te das pessoas que tu queres ser e pessoas de valor, porque a verdade é que não é um conto, é verdade. Nós somos a média das pessoas que nos rodeiam e a verdade é essa. Portanto, o conselho que eu daria é esse: aproxima-te das pessoas que estão onde tu queres estar. Excelente. Tu, Mariano? Eu acho que não é um conselho só para quem quer entrar no ramo imobiliário ou já está no ramo imobiliário. Eu acho que é um conselho para a vida. Muito bem. Que é, e eu repito muito esta frase nas formações, porque para mim fez todo o sentido, e a partir do momento em que eu consegui entender verdadeiramente esta frase, a minha vida mudou. Que é, faz o teu melhor com as condições que tu tens, enquanto tu não tens condições melhores para fazeres melhor ainda. Porque nós passamos a vida inteira à procura de melhores condições para fazermos algo diferente. E muitas vezes nunca fazemos nada diferente, porque essas condições só vão chegar quando tu fizeres o teu exponente máximo com as condições que tu já tens. Então, muita gente diz, eu estou à espera que algo aconteça para eu poder mudar a minha vida. Só que essa coisa nunca vai acontecer enquanto as pessoas não fizerem. Claro. Então, eu acredito que tu não consegues ser uma boa pessoa em casa e uma boa profissional. Só existe uma pessoa, não existem duas pessoas. Seja, tu és bom em casa, és boa profissional. A pessoa que tu és em casa vai ser a pessoa que tu és no teu trabalho. Portanto, não existem duas pessoas diferentes. Então, se tu levares esta premissa para a tua vida, que é, tu fazes sempre o teu melhor todos os dias. Tu acordas, mas hoje não me apetece muito fazer. Ok, isso é o teu melhor ou é o melhor que pode ser feito? Pá, isso é só o meu melhor. Existe uma forma melhor de fazer. Ok, então faz dessa forma. Experimenta. Desafia-te a ti próprio, mesmo que não seja por ti, arranja alguém que faças isso. Faz pelo teu marido, faz pela tua família, faz pelos teus clientes. Muito bem. Faz pelo teu objetivo mensal, anual, whatever. Mas faz. Boa. E se levares isso, a tua vida vai mudar. Porque tu deixas de procrastinar, tu deixas de ser o coitadinho e começas, por muito má que aconteça alguma coisa na tua vida, tu vais sempre ver o lado positivo. Eu no sábado passado tive um acidente de carro no Rally. Podia ter sido pior. E estás aqui hoje. Eu estou aqui, podia não estar. Claro. Já houve pessoas que se magoaram muito mais com muito menos. Tive um acidente grave, mas estou aqui. Graças a Deus, está tudo certo. Não era para mim. Portanto, exatamente. O mínimo que eu tenho que fazer é dar o meu melhor todos os dias enquanto estou aqui. Excelente. Porque um dia o tempo vai acabar e aí já não há nada a fazer. Aí é pó. Exatamente. Exatamente. E ficamos com essa premissa, tanto a tua como da Cláudia, que acho que são excelentes conselhos de alguém que já passou por processos extremamente difíceis, e é pela vossa resiliência, persistência, dedicação que vocês são quem são hoje, e nós temos muito gosto também em ter-vos aqui como colegas, vocês sabem disso. E estamos todos os dias a aprender convosco. Só com esta conversa já trouxe aqui alguns insights e já trouxe alguma motivação, e nós estamos muito gratos com isso. E pronto, se quiserem, se gostaram deste episódio, partilhem a vossa opinião, deixem os vossos comentários. E contamos convosco para o próximo episódio, que conta com mais
convidados muito especiais. Até breve.